Olá pessoal, vamos tratar a respeito do capitalismo e o espaço geográfico. O capitalismo é o sistema econômico que impera na atualidade. Surgiu no Ocidente e se disseminou por grande parte dos países do mundo. Desde o seu surgimento, o capitalismo passou por diferentes fases, que deram origem a diversos modos de produção industrial e de organização e articulação do espaço geográfico. Conhecer essas fases do capitalismo e as principais características de produção que envolvem cada uma delas nos auxilia a compreender sua hegemonia atual. Desde o fim da União Soviética em 1991, o cenário econômico mundial tem sido marcado pela hegemonia do capitalismo como modo de produção. Lucro, mais-valia, meios de produção, luta de classes, força de trabalho são termos e noções essenciais para compreender o capitalismo. Você sabe o significado desses termos? Quais são as principais características do modo de produção capitalista? Vamos responder essas perguntas no decorrer dessa aula. Capitalismo comercial. O período que se estendeu do final do século XV ao século XVIII assinalou o declínio do feudalismo e a expansão do capitalismo na Europa Ocidental. A substituição do modo de produção feudal pela economia capitalista, entretanto, se deu de maneira desigual no tempo e no espaço. Na parte ocidental da Europa, o desaparecimento do feudalismo foi mais rápido, começou por volta do final do século XIII. Já na parte central e no leste do continente, o declínio do sistema feudal foi mais lento, resistindo em certas regiões, como na Rússia, até o início do século XX. O avanço do capitalismo foi impulsionado pela expansão marítima das potências europeias daquela época, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que buscavam novas rotas comerciais, sobretudo para as Índias. Trata-se do período das grandes navegações, marcado por descobrimentos de novas terras e conquistas de territórios coloniais. Com as viagens ultramarinas, as nações europeias garantiram o abastecimento de produtos e matérias-primas, metais preciosos, especiarias, madeira, açúcar, etc., muito valorizados no mercado europeu, que prosperava com o renascimento das cidades, impulsionado principalmente pelo aumento do comércio nos burgos dos centros urbanos. Com isso, no século XV, algumas cidades da Europa se transformaram em grandes centros comerciais, como Lisboa, capital de Portugal, Sevilha, na Espanha, Gênova e Veneza, na Itália, Antuérpia, na Bélgica, entre outras. Em 1453, a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano interrompeu uma das principais passagens terrestres de mercadorias entre terras europeias e orientais. A necessidade de encontrar novas rotas comerciais que retomassem o intercâmbio de mercadorias impulsionou a expansão ultramarina europeia para além-mar. As rotas comerciais marítimas, que até então estavam restritas ao mar Mediterrâneo, se abriram para a conquista dos oceanos. Como o acúmulo de capitais passou a ser gerado pela atividade mercantil e pelo comércio, isto é, pela troca de mercadorias, esse período histórico assinalou o nascimento do capital comercial, daí o termo capitalismo comercial. Nesse período, a economia funcionava segundo os princípios da doutrina mercantilista, apoiada no conjunto de medidas econômicas tomadas para estimular o comércio e o desenvolvimento das economias nacionais por meio do acúmulo de riqueza. A doutrina mercantilista constava do seguinte: o metalismo. A riqueza e a importância econômica de um país eram medidas pela quantidade de metais preciosos, ouro e prata, que esse país acumulava. A balança comercial favorável. Para acumular mais riquezas, todo o país deveria exportar mais do que importar. O protecionismo, a adoção de medidas para estimular as exportações
incentivo ao desenvolvimento da produção manufatureira nacional e, ao mesmo tempo, desestimular as importações, com a cobrança de taxas alfandegárias pesadas. O monopólio, princípio que rege o controle exclusivo da metrópole sobre todo o comércio realizado com suas colônias. Para tanto, o capitalismo comercial foi marcado pela forte intervenção dos estados nacionais absolutistas modernos nas relações políticas e econômicas da época. A aliança estabelecida entre o Estado absolutista e a classe burguesa culminou na busca de riquezas dentro e fora do território europeu, ou seja, nas colônias além mar. Isso levou nações europeias como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra a expandirem seus domínios territoriais, fundando colônias de exploração nas regiões descobertas, exercendo o domínio político, econômico e militar sobre as colônias. Essas metrópoles, assim, estabeleceram as regras do comércio mundial, calcadas na implantação de um pacto colonial, o que deu origem à primeira divisão internacional do trabalho. Assim, os espanhóis e os portugueses tomaram a vanguarda nos grandes descobrimentos marítimos da Europa. As terras por eles conquistadas, a maior parte localizada na América, logo foram dominadas e parte de suas riquezas exploradas e enviadas às metrópoles europeias. Então, o capitalismo comercial é a primeira fase do modelo capitalista. O capitalismo é um sistema econômico que se baseia no capital, na propriedade privada e visa obtenção de lucro, que seria o que? A exploração dos trabalhadores. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Existe alguma relação entre o capitalismo comercial e a conquista e colonização do continente americano? Justifique.